A paz do Senhor, amados irmãos, reforçando aqui os nossos votos de um feliz 2026 para todos. Que o Senhor abençoe a vida, a família e o ministério de cada um de vocês. Pastor Adovilson, Pai do Senhor. Pastor Hércules, a paz do Senhor, nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E vamos em frente, seguindo adiante, sempre em nome de Jesus Cristo, entrando aí na segunda aula do ano de 2026, primeiro trimestre abençoado, que o assunto aí é a Santíssima Trindade. Com certeza temos muito que aprender dentro da Escola Bíblica Dominical desse assunto proposto nesse primeiro trimestre. Vamos juntos, seguindo adiante, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Maravilha, então nós vamos aqui já para a lição de número 2. A lição de número 2, nós vamos estudar a respeito o assunto da lição 2 é o Deus Pai. Este é o primeiro trimestre de 2026 e nós vamos avançar aqui já para o textuário da lição, que está em Mateus capítulo 11 e o versículo de número 27. A sugestão da lição é a parte C do texto. Nós vamos ler aqui o versículo todo que diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esta então, a parte do textuário, o finalzinho ali do versículo que diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A verdade prática da lição diz da seguinte forma: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Lembrando que estamos estudando no contexto geral da lição do primeiro trimestre sobre a Santíssima Trindade, e aqui nós temos inclusive o reforço a respeito da Trindade, Mateus capítulo 11 é a leitura bíblica em classe, os versículos 25 ao 27, depois João capítulo 14, os versículos de 6 a 11, para que os irmãos tenham aí um reforço a respeito daquilo que se propõe esta lição, a de número 2. Os objetivos, no primeiro tópico, é reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai. Depois, no segundo tópico, vamos entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. E no tópico terceiro, nós vamos identificar os atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Os hinos sugeridos pela CPAD para o devocional desta lição de número 2 é o 27, também o 141 e ainda o 581. E eu já vou dizer para você que se você chegou para estar conosco nesta lição de número 2, a sugestão é que você assista também a aula da lição de número 1, porque vai estabelecer contexto daquilo que é a temática estudada aqui neste primeiro trimestre de 2026. A palavra-chave, Pai. E o pastor Adovilson vai trazer para a gente aqui uma definição inicial da palavra-chave Pai. Pai, muito bem. Dizer que Deus é Pai significa reconhecê-lo como Criador, como provedor, como protetor e fonte de amor incondicional, estabelecendo um relacionamento de filiação e adoção conosco através de Jesus Cristo, que nos ensina a chamá-lo assim, revelando a sua natureza de cuidado, ensino, disciplina, para o bem e provisão de vida e salvação, sendo o modelo supremo de paternidade que inspira o amor e responsabilidade. O que significa dizer que Deus é Pai? Veja bem, Deus é o nosso Pai, é quem Ele é para nós. Significa que estamos em um relacionamento com Ele, pertencemos a Ele e estamos aí. E é um privilégio também, olha a colocação, é um privilégio que nos foi dado em nossa adoção como seus filhos. E tem um texto: mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Ter Deus como Pai na Bíblia significa uma relação de amor incondicional, proteção, cuidado e pertencimento, onde Ele é o Criador que nos adota como filhos, nos guia, ensina e provê, convidando-nos à intimidade e confiança, mesmo em meio às dificuldades, e como um Pai amoroso e justo que nos capacita a viver uma vida plena e glorificá-lo. Em resumo, ter Deus como Pai é entender que Ele não é apenas o Criador distante, mas um ser pessoal e amoroso, que
que nos deu uma nova identidade, um relacionamento profundo e um propósito como seus filhos amados. E temos aí, querido, Pai Nosso, né? Lá em Mateus 6,9 diz lá, Pai Nosso. Pai em grego, pater. Jesus usa uma linguagem íntima, semelhante ao aramaico Abba, que é como uma criança chama seu pai, indicando confiança, carinho e dependência. Veja bem, uma definição longa, né, de Deus como pai, que é o assunto desta aula. Os irmãos com certeza ganharão muita profundidade a respeito do tema, meditando na lição. Quero dizer para você que você pode fazer download do material de apoio, que nessa lição de número 2, nós trouxemos ali definição de palavras que não são palavras comuns do vocabulário, né, que nós utilizamos no dia a dia, e cada uma dessas palavras com definição, com exegese, com significado teológico e também com uma aplicação prática. E aí os termos que estão neste encabeçamento de sumário, revelação, Santíssima Trindade, Abba Pai, mediador, aí falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus, e aí discorremos sobre cada um deles, autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. Depois também uma definição sobre os atributos comunicáveis de Deus, e aí discorremos sobre cada um deles, santidade, amor e fidelidade são os que estão citados na lição, obviamente que são mais, não é? Depois nós falamos sobre o termo Elohim, sobre monoteísmo, El Shaddai, Adonai e Kyrios, e também o tetragrama Yahvé. E aí trouxemos estudos complementares sobre o textuário da lição, sobre a leitura bíblica em classe, sobre a palavra-chave Pai, que o pastor Adilson já apresentou a definição aqui, depois sobre os temas de cada um dos tópicos da lição, e aí a identidade de Deus, o Pai revelado em Cristo e a pessoa de Deus Pai. Importante, nós trouxemos também uma dinâmica para ser aplicada junto à classe, com o título O Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Por último, não menos importante, nós trouxemos um estudo a respeito do Filho. O Filho é gerado, é o título, né? O Filho é gerado, ou seja, Jesus é gerado por Deus, não criado por Deus, porque há uma distinção e dependendo do entendimento disso aqui, nasce uma heresia. Então nós trouxemos esse estudo exatamente para que as pessoas entendam o que é Jesus ter sido gerado e o que é o pensamento herético do fato de Jesus ter sido criado, que não é o que aconteceu. Por último, meus irmãos, nós passamos a indicar a partir desta lição, a de número 2, os materiais que nós utilizamos na pesquisa. Para esse material, nós também passamos a indicar para os irmãos na última página aí do material complementar. E aqui, deixa eu só pegar para os irmãos, para que vocês tenham uma ideia, não é? Então aqui está indicado a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, a Bíblia de Estudo Patmos, ainda o comentário bíblico, Bacon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o comentário bíblico de Matthew Henry, ainda o dicionário bíblico Wycliffe, a pequena enciclopédia bíblica, a teologia sistemática, são várias, a de Eurico Bergsten, de Stanley Horton, a teologia sistemática pentecostal, e por último a teologia sistemática de Norman Geisler. Então esses materiais estão indicados aí no finalzinho do material de apoio para que você tenha acesso também. Então esse é o material que você faz download através da plataforma. Se você não tem o acesso através da plataforma, é gratuito, você cria o seu perfil acessando facilmente a plataforma através do endereço online.cetadib.com.br. Ao acessar a plataforma, na parte inferior da sua tela vai aparecer lá um botão Entrar, você clica. Se você ainda não tem o perfil, clique em Criar Conta. Aí você vai fornecer seu nome, endereço, data de nascimento, vai criar uma senha ali. E ao finalizar esse cadastro, já estará liberado para você o acesso ao material da Escola Bíblica Dominical. E é totalmente gratuito. Ali você vai ter os slides, inclusive esses que a gente usa aqui na aula, estão lá disponíveis tanto em PDF quanto também em PowerPoint. Também o comentário da lição, que desta lição aqui são 30 páginas, não é, o material. Além disso, nesse material você tem acesso, além dos comentários, à dinâmica e essa bibliografia que estamos indicando agora. Isso tudo é gratuito, você acessa.
e vai ter ali esse material para você poder meditar, estudar. Se você é um professor, preparar a sua aula. Se você é um aluno e quer aprender, com certeza vai ter alguma coisa que vai acrescentar aí na sua vida, no seu conhecimento. Amém? Vamos prosseguir aqui então, meus irmãos, fazendo a introdução desta lição. A lição é de número 2. A doutrina da Trindade é o assunto geral da lição do primeiro trimestre. A Santíssima Trindade é um mistério revelado, vamos lá, é um mistério revelado e central à fé cristã. Então nós vamos entender que a Trindade de fato é um mistério, que você se aproxima disso por meio da fé. É uma revelação de Deus, conforme já temos visto desde o estudo da lição de número 1. E o assunto da Trindade é o tema centralíssimo relacionado à nossa fé cristã, porque tratamos do fato de ser um só Deus, que existe de uma forma pessoal ali em 3 pessoas que são coeternas, porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito existem desde a eternidade. São consubstanciais, porque pertencem, são da mesma substância, e também são pessoas distintas. Distintas porque se revelam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a analogia geral da Bíblia nos apresenta isso. Dentre estas 3 pessoas da Trindade, nós vamos estudar nesta lição, a de número 1, a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e também o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e também Revelador. É por meio da fé que nós somos convidados a conhecer e também a nos relacionar com o Pai Celestial. Introduzida a lição, nós já vamos para o tópico primeiro, que fala sobre a identidade de Deus, o Pai, e o pastor Adolvilson é quem fará este início de comentário sobre esse primeiro subponto. É o tópico 1 e o subponto 1. O Pai é o único Deus verdadeiro. Agora, não vamos perder aí o contexto do assunto. Hoje, né, nós vamos, nessa segunda aula do primeiro trimestre de 2026, nós vamos estudar especificamente a pessoa de Deus, tá? A pessoa de Deus. Qual é a doutrina que estuda especificamente a pessoa de Deus, o Deus Pai, não é? Chama-se teontologia. Teontologia é a doutrina que estuda a pessoa de Deus especificamente. O que é a teontologia? É o estudo sistemático de Deus, sua natureza, atributos e obras, dentro da teologia, focando especificamente no ser de Deus, do grego theos, claro, Deus, e ontos, ser, existência, logia, estudo, ser. Então é o ser de Deus especificamente a aula de hoje. E como ele se relaciona com o universo, esse Deus, não é? Respondendo a perguntas fundamentais sobre quem é Deus, não é? Como ele se revela e suas doutrinas essenciais. Vamos já para o primeiro tópico desta lição. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, declara: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Eu trouxe aqui na perspectiva da cristã trinitária, Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Adonai, expressa a unidade essencial de Deus, que é compatível, não é porque está dizendo um só Deus, não é? Aí ele é compatível com a ideia de pluralidade de pessoas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo dentro desta divindade una. Eu trouxe uma colocação ainda, a visão de Deuteronômio 6,4 apoia a Trindade em vez de descartá-la. Baseia-se na interpretação do termo hebraico errad, enquanto a tradução tradicional diz: o Senhor nosso é o único Senhor. A ênfase recai sobre a natureza da unidade de Deus, não necessariamente uma singularidade numérica absoluta, ou seja, não é um. Nós temos aí a expressão que nos leva à pluralidade. Um exemplo comum no uso de errad na Bíblia está em Gênesis 2:24, por exemplo, onde o marido e mulher se tornam uma, ou errad, só carne. Isso denota a união de pluralidade em uma só entidade. Então é um assunto que alguém pode falar, está vendo, está escrito que é um só Deus,
Mas quando nós vamos para o original, temos aí uma pluralidade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o segundo parágrafo. Deus, né? Veja bem, Deus no Antigo Testamento é um só, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Tá? O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Veja bem, João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou, se dirigindo aí à primeira pessoa da Trindade. 1 Coríntios 15:24 diz lá, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império de toda a potestade da força, potestade e força, não é mesmo? Então temos aí Pai, Deus por excelência, identificado algumas vezes, e também temos aí, irmãos, o outro texto que nós vamos ler agora, quer ver? 1 Pedro 1:2, nós temos mais referências ali, mas eu vou deixar, se os irmãos quiserem fazer uso, vamos direto para 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, várias vezes vai aparecer Deus Pai, Deus Pai, tá certo? Isso não elimina a pluralidade de Deus. Veja bem o último parágrafo. Além dessas ocorrências claras, objetivas e explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador e sustentador do universo. Olha lá, Isaías 63:16. Mas tu és o nosso Pai, se referindo ao nosso Deus, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o seu nome. Temos uma outra referência aí, Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, olha aí, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Deus é o nosso Pai, nosso Paizão, não é? Aí, Efésios 4:6 também, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, por diversas vezes, né, a Bíblia apresenta o nosso Deus como Pai. Ainda sobre este assunto, o próximo slide, temos aí, o Pai é o único Deus verdadeiro. Eu trouxe aqui um adendo, não está aí. Jesus chama Deus de Pai Nosso, em Mateus 6:9, para ensinar uma relação de intimidade, confiança e filiação, mostrando que Deus não é apenas um Criador distante, mas um Pai amoroso e próximo, que deseja um relacionamento familiar com os seus filhos, revelando a sua natureza de amor e provisão. Ele inovou ao usar Pai, uma palavra íntima, do aramaico é Abba, não é? Para mostrar que podemos nos aproximar de Deus com confiança, como filhos, e que somos todos irmãos. Então veja a abrangência, não é, de referências bíblicas que apontam o nosso Deus como Pai. Lendo aqui, o próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem Pai Nosso, que estás no céu, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Claro, Deus sendo a primeira pessoa da Trindade. O Antigo Testamento, ele revela Deus, não é? O Deus vivo, único, santo, por meios diferentes. Primeiro, através dos seus nomes. E aí, no material de apoio está relacionado Elohim, El Elyon, El Shaddai e Yahvé, mas também pelos seus atributos. E aí está referida a santidade, justiça, amor, eternidade, imutabilidade, onipotência, misericórdia, enfim, e por fim, pelas suas obras, a criação, as alianças, os livramentos, os juízos, as promessas
e a redenção são as maneiras pelas quais estão destacadas as manifestações de Deus, isso com especificidade no Antigo Testamento. O teólogo Stanley Horton, que inclusive é uma das referências que nós indicamos, não é? Caso você não tenha a teologia sistemática de Stanley Horton, para esta lição do primeiro trimestre de 2026. É bastante importante que você, que não tem, adquira, e se você já tem, lance mão, porque tem muito que acrescenta de conhecimento para nós ali. Ele observa que no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento, na verdade, afirma que Deus é um, mas também mostra quem Deus é por meio das suas ações e também por meio do seu caráter. Fica muito específico isso na teologia sistemática de Stanley Horton. Agora vamos lá para o subponto 2. O Pai é a fonte da divindade. Nós já vimos que o Pai é, o único Deus verdadeiro. Agora nós vamos ver o Pai como a fonte da divindade. A nossa declaração de fé, esta aqui, ó, ela nos traz exatamente esta orientação, porque professa que Deus é o supremo ser e também que ele é eterno, que nunca teve começo, não teve princípio e também nunca terá fim. Para tanto, o texto da leitura é Deuteronômio, o capítulo de número 33 de Deuteronômio e o versículo de número 27. O texto diz assim: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo diante de ti, e diga, destrói-o. É o texto de Deuteronômio 33, 27, porque a Bíblia nos mostra que Deus ele existe por si mesmo. Veja João capítulo de número 5 e o verso de número 26, diz assim, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, o próprio Deus, revelado aí como fonte da divindade. Ele é eterno. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, ele é Deus. E nós podemos lançar mão aqui para não ficar apenas no comentário que está na lição, nesse texto que está no Salmo de número 90 e o versículo de número 2, é uma das referências que estão aí na lição da escola dominical e diz assim, ó, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Este é o Salmo de número 90, o Salmo atribuído a Moisés, confirmando a divindade de Deus desde a eternidade até a eternidade, ou seja, sem começo e sem fim. Ele é o Criador do céu e da terra. E também, não só o Criador do céu e da terra, mas também de tudo o que neles existe. O próprio Salmo 90, versículo 2, ele reafirma isso. Ó, antes de que tu formasses a terra e o mundo, ou seja, todas as coisas, porque ele está confirmando que foi Deus quem fez, ele já existia. E aí nós temos outras referências. Podemos lançar mão aqui de Isaías. O texto de Isaías sugerido na lição é exatamente o do texto da profecia dele, né, de Isaías, no capítulo de número 45 e o versículo de número 18. A Bíblia diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. Ele é a fonte da divindade. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a referência que nós temos é exatamente o texto do Evangelho de João, o capítulo de número 20 e o versículo de número 31, nos traz exatamente esta ideia de Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de João 20 e o versículo 31 traz este texto. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deus é o Pai
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele também é espírito doador e mantenedor de toda a vida. Esta foi a inspiração que o Senhor deu a Jó, quando Jó escreveu, não é, no capítulo de número 33, o que está no verso de número 4, para que por esta palavra nós possamos ter esta compreensão a respeito da divindade, da fonte, né, da divindade vir do próprio Deus. E diz o texto, Jó 33, 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quem foi que fez o Jó? O próprio Deus. Diz o texto, foi o Santo Espírito de Deus. E aí você percebe uma confirmação por meio de Jó, também da existência da Trindade. Um único Deus manifesto em pessoas distintas. É o que nós temos neste aspecto aqui, falando a respeito da escritura de Jó. O Pai, ele é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, porque entende-se que o Pai é a primeira, Jesus Cristo é a segunda pessoa e o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Ele é tanto a origem quanto também a fonte eterna da divindade, de quem o próprio Filho é gerado. E aí, por isso disse que no material de apoio, você vai fazer download e no finalzinho ali você tem uma explicação a respeito de Jesus, o Filho, ter sido gerado por Deus e não criado, porque são coisas distintas, de quem o Espírito Santo procede. Ou seja, Deus gerou Jesus e a partir de Deus e de Jesus é que o Espírito Santo é enviado. O Espírito Santo, então, procede, não é, de Deus e também de Jesus. Veja João, o texto é o capítulo de número 15 e o versículo, desculpe, é o de número 26. E ele diz assim, ó, mas quando vier o Consolador, aqui é Jesus falando, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, entenda que o Espírito Santo está sendo enviado por Jesus da parte de Deus, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Você entende então que Jesus é gerado de Deus, que o Espírito Santo procede de Deus, ou seja, é uma única pessoa manifesta, distinta e aqui apresentada a nós pela sua palavra por meio de 3 pessoas. Vamos para o texto de Hebreus. Hebreus capítulo de número 1 vai lançar luz a respeito desta verdade que nós temos falado até aqui, o fato de Deus o Pai ser a fonte da divindade. Veja Hebreus capítulo de número 1, os versículos de 1 até o 3 diz assim, ó, havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem fez o mundo? Alguém vai dizer, não, quem fez o mundo foi Deus. Mas aqui nós temos a própria palavra de Deus dizendo que quem fez o mundo foi Jesus. Como entender isso? É um único Deus. É a confirmação daquilo que o pastor Adovilson já mencionou, quando comentou o subponto primeiro, confirmando a existência de um único Deus, com base em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Seguindo a leitura de Hebreus 1, versículo 3, diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia! Aqui nós temos então, tão somente a confirmação da Trindade. O Pai, o Deus Pai, como fonte de toda a divindade. Agora, para fechar este bloco que fala a respeito da identidade de Deus, o Pai, o pastor Adovilson vai comentar o subponto 3. É o tópico 1 e o subponto 3, o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Olha aqui que interessante, irmãos, quando o Espírito Santo está trabalhando, Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando, porque eles têm a mesma essência, a mesma natureza,
e são consubstanciais, tá? Eu estava me lembrando aqui, pastor, a questão da mitologia grega. Eles criaram, né, criaram entidades que chamavam de deuses, né? Mas cada deus trabalhava em uma área, independente um do outro. Aí era uma brigueira só entre os deuses, porque cada um pensava de uma maneira. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não. Eles têm a mesma essência, a mesma natureza e são consubstanciais. Ou seja, quando um trabalha, todos estão, né, trabalhando. É isso que nós devemos entender. Voltando aqui, assim, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Já falamos sobre isso. Assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Olha que colocação interessante, um texto que é muito bem objetivo sobre isso que está mencionado aí. 1 Coríntios 12, 4, 5 e o 6. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, é o mesmo. 1 Coríntios 12, 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor, se referindo a Jesus, é o mesmo. E olha o versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, olha aí, aqui está especificamente também apontando para a Trindade de uma maneira objetiva. E eles trabalham juntos, não é? Voltando a repetir aqui, são da mesma essência, mesma natureza e são consubstanciais, tá certo? Veja bem, temos aí ainda uma referência de Efésios 4, que vai apontar para a mesma direção. Efésios 4, 4, o versículo 5 e o 6. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, Espírito Santo, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4, 5. Um só Senhor. Olha aí, uma só fé, um só batismo, esse se referindo ao próprio Cristo. Efésios 4, 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então nós temos aí o nosso Pai, o nosso Deus trabalhando por meio do Filho e do Espírito Santo. Trouxe aqui um resumo sobre essas colocações. Em resumo, né, as passagens mostram, essa que acabamos de ler, a Trindade trabalhando em unidade e diversidade. O Espírito dá dons, né? O Senhor Jesus concede os ministérios e Deus Pai realiza as operações, unindo todos os crentes em um só corpo para a glória de Deus. Vamos ler agora o quarto parágrafo também. Agora, não vamos fazer uma colocação aqui, tem um destacado em amarelo que o pastor deixou. Isso não implica inferioridade, já falamos sobre isso em aulas anteriores. Não existe hierarquia, porque nós costumamos falar assim, olha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica aí caracterizado que alguém que não possa ter esse entendimento, olha, então o Espírito Santo ele é menor que existe uma doutrina em cima dessa questão, que é o subordinacionismo, que é coisa de adventista, é coisa de testemunho de Jeová, que nós não cremos, que coloca Jesus subordinado a Deus, ou seja, inferior a Deus, e o Espírito Santo ainda mais inferior, quando na verdade nós estamos desde o início aqui dizendo da Trindade, os três são uma única essência. Por isso não existe inferioridade nem subordinação. O que a gente percebe é que existe uma ordem na comunhão trinitária. Até tem um comentário. Conforme a nossa fé pentecostal assembleiana, o Pai não antecede o Filho ou o Espírito em essência, mas em papel. É só essa a questão, porque a Trindade, na verdade, eles agem em ordem e também em comunhão trinitária. Retornando à leitura, isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme a sua distinção pessoal. E veja bem, o Pai proclamou as palavras criadoras, Salmo 133 e 9. Olha Deus trabalhando, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. E o Filho executou, olha aí Jesus, agora em João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí apontando para o nosso Mestre Jesus. O último parágrafo diz lá, o Pai planejou a redenção,
Tito 1:2, olha lá, Deus, em esperança da vida eterna, Tito capítulo 1, verso 2, em esperança da vida eterna, o qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E temos uma outra, e o Filho realizou. Portanto, o Pai planejou a redenção e o Filho realizou. João 17,4 está mencionando Jesus. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então é o que o pastor falou, tenha obras distintas, mas eles trabalham em equipe, mesma essência, mesma natureza e são consubstanciais. O próximo slide ainda para encerrar este assunto, diz lá, quando o Filho retornou ao céu, não devemos ter a ideia, né, pastor? Jesus foi embora, está lá no céu, lá, e o Espírito Santo está aqui. Não, eles estão em conjunto, atuando ainda. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui nós temos aí o nosso Consolador como um pedagogo, mestre, um professor que vai ensinar o que nós precisamos aprender e o melhor ainda, ele vai fazer nos lembrar na hora que necessitamos, né, de uma resposta no momento certo. Agora, veja bem, temos aqui o último parágrafo, conforme o credo de Atanásio, século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Muito importante isso. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Eu trouxe uma colocação para ficar bem claro isto. Não está na lição, mas eu trouxe aqui. Veja bem, isso aí é um ponto central da teologia trinitária. Não há hierarquia de essência, ou seja, poder e divindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. São um só Deus, iguais em glória e natureza. Mas existe uma ordem funcional, o pastor acaba de mencionar isto, onde cada um tem papéis distintos. O Pai planeja, o Filho executa, redime, né? E o Espírito aplica a redenção. Cada um trabalhando na sua área, porém os três em comum acordo trabalhando também, agindo em perfeita harmonia e cooperação, não como uma escala de poder, mas de serviço e relacionamento com o Filho enviado pelo Pai e o Espírito enviado por ambos, sem que isso implique superioridade de um sobre o outro, ou seja, eles são a mesma essência. E eu creio que com a aula dessa vai ficar bem muito claro sobre o papel da Trindade. No conteúdo desse tópico 3, eu fiz uma exposição agrupada para ficar a compreensão mais clara e também usando um português mais simples, não é? Quando nós falamos de essência trinitária, quanto à criação, foi Deus quem ordenou, porque o texto diz, e disse Deus, não é? Haja, foi Deus criando. Com relação ao Filho, você percebe que o Deus criou, não é? Ele ordenou e o Filho foi quem executou, porque Exato. O texto de João 1,3 diz que todas as coisas foi feita por ele, por meio dele. E depois, quanto ao Espírito Santo, nós vamos verificar que ele é quem vivifica, porque Gênesis 1 e 2 diz assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos o Pai que ordena, o Filho que executa e o Espírito que vivifica. Isso em relação à criação. Agora, com relação à redenção, quem planeja é Deus. O pastor Adovilson leu aqui o texto de Tito 1:2. O Filho é quem realiza, o pastor Adovilson também leu o texto de João 17:4. E o Espírito é quem aplica. É quem aplica os atos da redenção. Deixa eu pegar aqui para os irmãos, para fazer menção desse texto, João capítulo de número 16, o versículo 8 e também o versículo 13, ele diz assim, ó, verso 8 de João 16, e quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem? O Espírito Santo. E o verso 13 diz assim, ó, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então você percebe que nos atos da redenção, a Trindade também atua em conjunto. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica. Com relação à santificação, da pessoa, do ser humano, também você vê os atos trinitários, porque o Pai é quem chama, Jesus, o Filho, é quem purifica e o Espírito Santo é quem transforma. Mencionando o credo de Atanásio, que é uma referência aí ao século V, eu deixei uma observação que diz assim, ó, é mencionado, né, o credo de Atanásio, esse que está no slide também, nós temos ele aí na lição, o Pai não é mais Deus do que o Filho. O Filho não é menos Deus do que o Pai. E o Espírito não é um poder, como afirmam os testemunhas de Jeová, por exemplo, mas ele é uma pessoa divina e está muito objetivado e claro aqui para nós na lição. A função do Pai, então, como aquele que envia, não é? É parte da sua identidade. Ele envia o Filho, conforme João capítulo 3 e o versículo de número 17, eu acho que é importante ler, porque normalmente a gente menciona de João capítulo 3 o verso de número 16, né? O 17 diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, é o que diz João 3 e 17. Agora, Deus enviou o Filho, mas junto com o Filho, ele também enviou o Espírito Santo. E nós já lemos aqui tanto João capítulo 14, versículo 26, quanto João capítulo 15 e o versículo 26. Assim, o Pai é o Deus que cria, é o Deus que governa e salva, mas isso ele não faz sozinho, mas em comunhão indissolúvel com o Filho e também com o Espírito Santo. Concluindo aqui o tópico primeiro da lição, Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno e soberano. Ele é a fonte da divindade que age por meio do Filho, mas também através do Espírito Santo. Não como entidades separadas, como se fossem três deuses, de forma alguma, mas como pessoas distintas em um único Deus. Esta verdade, que é a sinopse desse primeiro tópico da lição, preserva a unidade da divindade contra a ideia do politeísmo, que nós não cremos no politeísmo, nós cremos que Deus é um só. Também preserva a distinção entre as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma afirmação contra o unicismo, e também preserva a igualdade eterna que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, aqui nós estamos reafirmando pontos da teologia que se aplica contra o subordinacionismo que eu já mencionei aqui anteriormente. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Você aproveita para tomar uma aguazinha aí, não é? E não saia do canal. Fique conosco aqui, porque nós já voltamos para a sequência com o tópico de número 2. Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Glória a Deus, tópico 2 da lição, o Pai revelado em Cristo Jesus. Pastor Adovilso já aqui introduzindo ao comentário sobre o Pai que se revela aos humildes. Muito Pastor bem. Adovilso. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1, o Pai se revela aos humildes, né? Está aí o texto, veja bem,
Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25, eu trouxe aqui um adendo sobre este versículo. Esse versículo é uma oração de louvor de Jesus ao Pai, agradecendo por revelar os mistérios do reino aos pequeninos. Quem são eles? Os simples, os humildes, aquele que tem um espírito receptivo, né? E ocultá-los dos sábios e entendidos. Quem são eles? Os orgulhosos, os autossuficientes, mostrando que a verdadeira sabedoria não vem da inteligência humana, mas da humildade e abertura para Deus, que escolhe se manifestar aos que reconhecem a sua sabedoria ou a sua dependência dele, melhor dizendo. Um tema que se estende até o versículo 27, onde Jesus se revela como o único mediador da verdade. Voltando aqui para o nosso slide, os primeiros intitulados sábios aí nesse texto são, no grego, sophos, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. E os outros, os instruídos, sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Então, discriminando aí este versículo, né? Agora, veja bem, queridos, o que continua aqui nessa última parte, esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Isso nós vemos aí ao longo aí do Novo Testamento. E sobre este assunto, olha bem, que nós vamos falar agora, significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, o arrogante, o altivo, aos que se consideram sábios aos próprios olhos, não é? E tem uma colocação que eu quero fazer aqui. Jesus louva ao Pai por ter revelado essas verdades às pessoas que têm interesse, às pessoas humildes, que estão abertas aí a entender as coisas do reino de Deus. Esse é o foco desse slide. Agora, veja bem Provérbios 3 e 7. Não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aliás, me lembrei agora de Provérbios capítulo 1, verso 7, que diz lá que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, temer ao Senhor é reverenciar e adorar pela sua soberania, pelo seu poder, respeitar a Deus. Isso é ser sábio. Eu costumo falar que nós que tememos a Deus somos sábios através da sua palavra, não é? Agora, veja bem, ainda lendo aqui, o Pai se dá a conhecer aos pequeninos, népios, está aí, aqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus 18, 2 diz lá, eis Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. E o 3 de Mateus 18, ele disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E olha o versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. Agora eu trouxe um significado aqui. O que é tornar-se como crianças? Veja bem, humildade e simplicidade. Ser como uma criança não se refere à ingenuidade ou imaturidade, mas sim à humildade de espírito. As crianças, em sua natureza, são naturalmente dependentes de seus pais, têm poucas pretensões de status ou poder e são mais abertas a receber instruções. Por isso que tem esse comparativo com a criança. A verdadeira grandeza no reino dos céus não é medida pelo poder, conhecimento ou status, mas pela disposição de se humilhar, reconhecer a própria necessidade de Deus e se tornar simples e dependente como uma criança. É interessante que Deus ele vem a este mundo através de Cristo para contrariar aquilo que o ser humano acha que é correto. É nessa linha, tem que ser assim não. E Jesus ele vem aí para nos orientar que não é aquilo que nós pensamos, mas é de acordo com a sua palavra, é que nós vamos chegar sim ao reino dos céus. Muito bem, irmão. Deixa eu só fazer uma aplicação aqui. Essa realidade espiritual que nós vemos aqui, o Pai se revela aos humildes, traz o seguinte, o conhecimento de Deus não é alcançado pela capacidade humana, mas pela graça reveladora do Pai. O Evangelho não é segredo intelectual,
mas é um tesouro espiritual revelado Glória a Deus. aos que se humilham diante de Deus. E por fim, o orgulho repele a revelação. A humildade, por sua vez, atrai a iluminação. Não obstante, nós temos o texto de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, o capítulo 1, versículo 26, que diz assim, ó, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Veja então, apenas uma confirmação de que Deus o Pai se revela aos humildes. O subponto 2 aqui deste tópico, não é? O tópico segundo, o Pai revelado em Cristo. Então agora nós temos exatamente isso. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Aleluia! Olha só, Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. Ou seja, o texto áureo da lição, que é Mateus capítulo 11, o versículo 27, a parte final do texto, diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Fica claro então que quem conhece Deus? Aquele a quem Jesus revela. Essa declaração, então, nos deixa princípios que são doutrinários, que são essenciais. Primeiro, o Pai é pessoal e também relacional. Nesse sentido, ele não força, ele não é uma força impessoal, nem uma ideia abstrata. Ele é Deus vivo, consciente, amoroso, ativo, que se dá a conhecer. E aí, lendo o Salmo de número 46, versículo 10, eu me lembrei agora do meu sogro, né? Ele prega uma mensagem com base nesse Salmo de número 46, que eu vou dar aqui para você o esboço, você pode anotar. Quem sabe você prega um dia a respeito disso. Salmo 46, no verso 1, Deus é. Depois, no versículo de número 5, Deus está. Depois, no versículo de número 9, Ele faz. E por último, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exatamente a referência que está aí, ó. Salmo 46, verso 10, Deus diz isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E nós podemos avançar para o texto da profecia de Isaías, no capítulo de número 46, o verso de número 9, Isaías também aqui, sob a inspiração de Deus, diz isso, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Ou seja, você tem um Deus que é pessoal, mas também relacional, porque ele se relaciona com as pessoas. Depois, só é possível conhecer Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. O texto de 1 Timóteo capítulo 2, eu penso que ele já é suficiente para completude deste pensamento. João 14, 6 diz assim, ó, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Já Paulo a Timóteo, aí referindo-se ao capítulo 2, e o versículo de número 5, ele diz exatamente assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Veja que declaração nós temos aí. O conhecimento de Deus é exclusivo em Cristo, não há outra forma, não é, de Deus se revelar ao ser humano. Essa questão fica muito claro. Paulo apenas reforçou esse aspecto no texto a Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. Agora, Cristo, meus irmãos, é o intérprete supremo do Pai. E aí eu quero mencionar aqui João capítulo 1, esse texto também nos dá esta mensagem muito clara, né? João capítulo 1, o versículo que eu quero me referir aqui é o de número 18, ele diz assim, ó, Deus nunca foi visto por alguém, o Deus,
o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, eu acho que isso aqui esclarece para nós também a questão da aplicação aqui em relação à Trindade. Jesus Cristo é exatamente o Filho unigênito que faz Deus ser conhecido do homem. O termo grego que está aqui é exegazalo, que significa explicar, interpretar, desvendar. Ou seja, Cristo, ele expõe a pessoa de Deus Pai. Ele mostra exatamente a pessoa de Deus Pai, não apenas por palavras, mas por sua própria pessoa. Por quê? Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus. Hebreus capítulo 1 e versículo 1 é um texto que nós já lemos aqui no início, né, quando estávamos comentando ainda no ponto primeiro, mas para a fundamentação e é para rememoração, acho que é importante nós lermos também. O texto de Hebreus capítulo 1, o versículo também é o de número 1, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. No começo, o Pai, o Deus Pai, falou através dos profetas, mas agora ele usou a pessoa do Filho. Sem Cristo, meus irmãos, sem Cristo, nós não teríamos conhecimento do Pai. No seu material de apoio, eu coloquei esse comentário assim, vemos que Deus falou de muitas maneiras no passado, mas agora ele se revelou de um modo final, completo e perfeito, através do Filho, Jesus Cristo, o de Nazaré. Sem Cristo, qualquer busca religiosa resulta em distorção, pode resultar em idolatria ou ainda em falsa imagem a respeito da pessoa de Deus Pai. Por isso, Jesus é a chave interpretativa para a Trindade. Ele é também a exposição da revelação daquilo que Deus queria que se fizesse conhecido de toda a humanidade. E ainda, ele é aquele que nos revela a Escritura e ainda a nossa fé. Aleluia! Veja que a Bíblia explica Deus na sua essência, e aqui manifesto por meio da Trindade. Pois bem, o pastor Adolvilson então vai comentar agora sobre o ponto 3. Quem vê o Filho, vê o Pai. Pastor Adolvilson. Muito bem, temos o texto aí. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas essa resposta, ele está respondendo ao versículo 8. Olha o que está escrito em João 14, 8. Filipe disse, mostra o Pai e isto nos basta. Aí Jesus responde dessa maneira, quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Aí em João 14, 9, eu trouxe um adendo sobre este versículo. Esse versículo enfatiza que conhecer Jesus é o mesmo que conhecer a Deus Pai. Jesus é a revelação perfeita e encarnada do Pai, tornando o Deus invisível em Deus visível através de Jesus Cristo. Ou seja, esse Deus se tornou visível e temos aí acesso, né? Deu acesso aos olhos humanos, um Deus palpável, né? Um Deus real, que é através da encarnação de Jesus Cristo, não é mesmo? Agora, veja bem, ainda lendo aqui, essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, olha aí, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, aos Hebreus capítulo 1 e versículo 3. O que significa esta afirmação, a expressão exata do ser? Eu trouxe aqui uma colocação, não é? Ou impressão da essência, perfeita semelhança, está se referindo a Jesus e a Deus, do Pai, que ele é a revelação completa e perfeita da natureza e do caráter de Deus. Está falando sobre Jesus relacionado aí com o Pai. Muito bem, o terceiro parágrafo diz assim, a unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável, ou seja, eu e o Pai somos um. João 10:30 está afirmando isto. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. Isso é importante nós observarmos. São três pessoas com a mesma essência, mesma natureza e são consubstanciais, tá certo? E veja bem, queridos, tem mais um texto ali,
entrando aqui no quarto parágrafo, a obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai. João 14 diz assim, verso 10, não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Uma pergunta. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então veja bem, fica bem claro, assim são as três pessoas da Trindade, cada um com a sua função, mas interligadas, não é mesmo? Agora veja o versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Agora, eu trouxe um adendo sobre esse versículo. Dizer que Jesus é a expressão perfeita do Pai significa que ele é a revelação completa, exata e visível de Deus. Ele não apenas fala sobre o Pai, mas mostra quem é o Pai e em caráter, amor e propósito, sendo a plenitude da divindade, habitando em forma humana, revelando um Deus próximo, amoroso e justo, e sendo o único caminho para conhecer e se relacionar com Ele. Agora, ainda tem uma colocação neste parágrafo, não é? Veja bem, temos ali a obra e as palavras do caráter de Jesus são expressas direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho e o Filho age em total comunhão com o Pai. João 4,34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Se a pessoa isolar esse versículo, pastor, ele vai dizer assim, está vendo? Jesus é inferior ao Pai. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado, ler todo o contexto, entendermos essa questão da Trindade que é exarada nas Escrituras. E temos um outro texto, João 5,30. Eu não posso de mim mesmo, aqui tem uma colocação interessante, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Outra colocação, se você isolar este versículo, eu não posso fazer de mim mesmo fazer alguma coisa. Opa, Jesus é inferior em poder. Trouxe um adendo aqui, a primeira parte de João 5,30, na Nova Almeida Atualizada, afirma, eu nada posso fazer por mim mesmo. No contexto bíblico, essa declaração de Jesus enfatiza a sua total dependência e unidade com Deus. Eu não posso fazer isoladamente, individualmente. Aí é que está esta colocação. Jesus enfatiza a sua total dependência e unidade com Deus, e não uma falta de poder. Então nós temos que analisar aí, de uma forma a fazer uma exegese correta para entendermos o que realmente está dito, né? E temos ali a última parte que o pastor destacou em amarelo, conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E olha o versículo 22. Disse-lhe Judas, não é o Iscariotes, Senhor, de onde vem e o que hás de manifestar a nós e não ao mundo? E o 23, Jesus respondeu, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E é interessante que nós costumamos falar, o Espírito Santo habita em nós, mas nesse texto está escrito, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, plural, para ele e faremos nele morada. Quem habita é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. Olha só, ver Jesus é ver o Pai. Ouvir Jesus é ouvir o Pai. Conhecer Jesus é conhecer o Aleluia. Pai. Amar Jesus é amar o Pai. Em Jesus está no seu material de apoio esta afirmação, né? Não temos apenas uma informação sobre Deus em Jesus, mas uma experiência com o próprio Deus, porque a revelação que nós temos do Pai
não é apenas um conceito, mas é uma pessoa viva. Quem é essa pessoa? Cristo Aleluia. Encarnado. Aleluia. Daí decorre a aplicação poderosa que nós temos aqui. Todo relacionamento verdadeiro com o Pai passa obrigatoriamente por uma comunhão íntima com o Filho, com Jesus Cristo. Não há como alguém dizer assim, eu tenho uma comunhão maravilhosa com Deus o Pai, se ele não tem esta comunhão com o Filho, não é? Então, acho que isso fica muito claro para nós. O Pai é plenamente revelado em Cristo, é o que diz aí a síntese, não é, deste tópico segundo. Apenas o Filho é quem revela o Pai, não há outro caminho, não há outra interpretação, não há outro acesso, não há outro meio de chegar a Deus, senão pelo Filho. Aleluia. Senão, nós lemos João capítulo 14, versículo 6, onde o próprio Filho diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E também já referimos no texto de Timóteo, né? Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15, que completa este pensamento. Quem vê o Filho vê o Pai, porque ambos compartilham da mesma natureza divina, agindo em unidade, em eternidade e também em comunhão na Trindade. Esta verdade, ela vai impedir o erro do modalismo, que confunde as pessoas da Trindade. Também vai evitar o erro do arianismo, a doutrina de Ario, um bispo da igreja primitiva, que colocava o Filho subordinado ao Pai em essência. E também vai confirmar a cristocentricidade absoluta da fé cristã. Nós amamos, servimos e adoramos ao Deus único e verdadeiro, que se manifesta em três pessoas: o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos encerrar o tópico segundo. Para um breve intervalo, tem um recado do CETADB para você e nós já voltamos com o tópico 3 da nossa lição. Já voltamos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, amados, a pessoa de Deus Pai. Vamos falar sobre os atributos incomunicáveis do Pai, pastor Adovils. É o tópico 3, o subponto 1. O que são esses atributos incomunicáveis? É bom que o professor deixe bem claro sobre o que seriam esses atributos. Atributos são qualidades, tá? Qualidades incomunicáveis do Pai. São qualidades, está aí no nosso slide, exclusiva de Deus, da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, está bem aí entre parênteses, para ficar bem claro, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Melhorando, atributos incomunicáveis de Deus são qualidades exclusivas dele, que o distingue da criação e não podem ser partilhadas com homens ou anjos, como onipotência pertence só a Deus, onisciência pertence só a Ele, onipresença, qualidade somente dele, eternidade, imutabilidade, infinitude, soberania e autoexistência são atributos. O que são atributos? São qualidades que só pertencem a Deus. Eles descrevem a natureza única de Deus, mostrando que Ele é um ser absoluto, autossuficiente e distinto. Então, é este assunto que nós vamos entrar agora. Os principais atributos são
autoexistência. Somente Deus tem esta qualidade, este atributo. Nós encontramos isto em Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu escrevi aqui: autoexistência é a suficiência absoluta de Deus, um conceito teológico conhecido como aceidade, do latim a se, ou seja, de si mesmo, né? Discriminando a palavra, de si mesmo. A frase eu sou o que sou revela que Deus existe por si mesmo e não depende nada de fora dele para ser, viver ou agir. Ou seja, esse atributo incomunicável de Deus é a autoexistência somente dele. Eternidade, temos aí o texto para corroborar com a eternidade. Salmos 90, verso 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus não tem começo e não tem fim. Não está limitado pelo tempo. Nós estamos limitados pelo tempo. O nosso Deus, ele é atemporal. O que é isto? O que significa que Deus é eterno? Significa que Deus existia antes de toda a criação, antes mesmo do tempo e do espaço, sendo eterno no passado, presente e futuro. Um refúgio que sempre foi e será. Ou seja, independe de tempo. Deus é o mesmo no passado, no presente e no futuro. Ele é eterno. E também um dos atributos de Deus que são incomunicáveis é a imutabilidade. Malaquias 3:6 diz lá: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6 trouxe aqui uma explicação, é um pilar da doutrina cristã sobre a imutabilidade de Deus, assegurando que ele é uma rocha inabalável, fiel aos seus propósitos e ao seu povo, convidando ao arrependimento e à confiança em sua constância. Temos um outro atributo de Deus que é a onipotência. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, ele é onipotente, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Eu trouxe uma explicação sobre isso, sobre a onipotência que diz Jó aí nesse texto, é a declaração final de Jó, após o seu sofrimento, reconhecendo a onipotência soberana de Deus e a infalibilidade de seus planos, ensinando que mesmo sem entender o motivo, devemos confiar que Deus tem controle total e que seus desígnios sempre prevalecem e que traz paz e restauração mesmo em meio às maiores provações. E temos aí um texto também, o último desse slide, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, ou seja, ele pode todas as coisas. Ainda dentro deste assunto, no próximo slide, atributos incomunicáveis do Pai é a onisciência, ou seja, Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Ele tem ciência de todas as coisas. Temos aí o Salmo 139, versículo 1 ao 6, Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Verso 2, tu sabes o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Verso 3, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Verso 4, e não havendo ainda palavra alguma da minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Está falando do conhecimento de Deus, onisciência. E o verso número 5, tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. E o verso 6, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Olha o Salmo 139, eu trouxe toda uma explicação aqui, rapidinho, revela a onisciência de Deus. Esses versículos do 1 ao 6, a onisciência de Deus, mostrando que ele sonda e conhece cada detalhe da vida do salmista. Sabe quando ele se assenta, se levanta, penetra os seus pensamentos, de longe conhece todos os seus caminhos e até mesmo o que está para ser dito. Ou seja, esse atributo é um atributo que só Deus tem, ou seja, é incomunicável.
não o homem, o ser humano não possui. E também o atributo incomunicável é a onipresença. Olha aí, onipresença. O que significa isso? Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Está expresso isso no Salmo 139, 7 em diante. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Verso 8 do Salmo 139. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. O 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, o versículo 10, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. É a onipresença. O que significa? Ele está em todos os lugares. Esses atributos, encerrando aí, nesse destacado em amarelo, esses atributos ou qualidades, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto. Quando diz absoluto, ele não muda, é sem limitação alguma. Isso aí, limitado no seu ser, perfeito no seu governo e ainda eterno na sua natureza. Glória a Esses Deus. são os atributos incomunicáveis. Olha só, no material de apoio está cada um, né? Tem explicação a respeito dos atributos incomunicáveis e aí uma explicação com definição, com exegese, com significado teológico de cada uma dessas expressões e ainda aplicação para cada um dos textos, né? Autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença. E agora vamos para os atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis são qualidades morais de Deus que ele comunica à sua criatura humana em medida finita, ou seja, tem uma quantidade, não é, que o Senhor reserva para compartilhar com o ser humano. É isso aí. Atributos comunicáveis são isso. E aí nós temos santidade, amor, bondade, fidelidade, justiça, misericórdia, verdade e outros mais. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que também é uma referência que a gente faz, se você não tem, é importante que você adquira. Essa Bíblia ela explica que esses atributos existem em Deus em grau infinito, porém em nós de forma derivada porque fomos criados à sua imagem. Ou seja, esses atributos comunicáveis de Deus a nós, eles são a base da vida de santificação. Deus não apenas nos manda ser santos, amorosos e fiéis, ele nos torna participantes desta natureza, conforme o texto de Paulo, aliás, de Pedro, na segunda epístola, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá então? Para os atributos comunicáveis de Deus, qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha com as suas criaturas de forma limitada. Refletem aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano que é criado à sua imagem e semelhança. Vamos lá então? Os destaques que nós temos aí, primeiro é santidade. Deus é santo, ele chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Lembrando que no material de apoio está bem definido cada um desses aspectos que nós vamos aqui fazer menção. Santidade, amor, fidelidade, não é? Fica bem amplo ali a aplicação para ti. Deus é santo e chama os seus filhos para serem santos em toda a sua maneira de viver. Vamos para o texto do Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, e aí o capítulo de número 1, o versículo 15 e também o versículo de número 16, que diz exatamente assim, ó: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu também sou santo. Onde é que está escrito isso? Está escrito lá no texto de Levítico, capítulo 11, versículo 44, 19, versículo 2, e também o capítulo 20, o versículo 7 de Levítico, sede santos, porque eu também sou santo. Ou seja, a santidade é um atributo que Deus comunica com a gente. Ele quer que, assim como ele é santo, a gente também viva em santidade. Outro atributo é o amor. Deus é amor em essência, e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo
desse amor. Já que estamos na primeira epístola de Pedro, vamos avançar aqui, vamos para a primeira epístola que João escreveu, o capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Primeira epístola de João 4, 8 diz assim, ó, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja que João, que é conhecido, né, como o apóstolo do amor, exatamente ele está dizendo assim, ó, não tem como alguém dizer que conhece a Deus se não ama, porque se ama é porque essa pessoa tem algum grau de intimidade com Deus, não tem como ser de forma diferente. Veja, ainda Mateus capítulo 22, o versículo de número 37 e também o versículo 39 diz assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento, o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amor é um dos atributos que Deus, o Pai, comunica com as suas criaturas, com cada um de nós. O outro atributo é fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados por Deus a vivermos uma vida de fidelidade. Vamos para a epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, capítulo 2, o versículo de número 13 diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, fidelidade é algo que está intimamente ligado com Deus. Porém, Deus comunica conosco, ele também compartilha conosco esta necessidade de vivermos em fidelidade. Veja Apocalipse 2 e verso 10 que diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui, a epístola, né, de Jesus para a igreja de Esmirna, convocando o povo neste atributo de Deus para com os seus, que sejam fiéis, que permaneçam fiel, que vivam em fidelidade. Por fim, atributo comunicável de Deus ao seu povo, a bondade. Deus é bom em todo o tempo e também somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Vamos para o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Aqui nós estamos falando, Gálatas 5, 22, sobre os frutos do Espírito. Diz Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Veja então que bondade é um fruto que é produzido na vida do crente que tem em si o Espírito Santo. Não obstante, também podemos mencionar aqui o Salmo de número 100, o Salmo que fala da unidade de celebrar ao nosso Deus. Veja o Salmo de número 100, o verso 5 diz, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Logo nós vemos que a bondade é também um atributo que Deus comunica conosco, e nós temos a respeito da bondade também, aí no seu material de apoio, algo que você pode utilizar, se aplicar, não é, na sua aula, ou se você está tão somente aprendendo aqui, que você pode aplicar no seu aprendizado. Os atributos comunicáveis não diminuem a glória divina, pelo contrário, ampliam a glória divina, no sentido de mostrar que o Pai nos chama a participar da sua santidade. Encerrando esse subtópico 2, vamos então para os nomes que revelam o Pai. Pastor Adovils. É o tópico 3, o subponto 3, está aí os nomes, veja bem, os nomes. Não existe um nome específico, os nomes. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam a sua natureza, obra e virtude. Salmos 9 e 10 diz lá, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes o que te buscam. Então nós vamos entender isso. E tem o primeiro nome aí, o nome Elohim. Elohim, tá? Mas antes eu trouxe aqui uma colocação, os nomes de Deus, como Yahvé, o Jeová Jiré, o El Shaddai, o Adonai, na Bíblia são muito mais que rótulos.
São chaves que revelam aspectos profundos de sua natureza, seu poder, suas promessas, seu caráter relacional com a humanidade, mostrando quem ele é e como ele age, oferecendo consolo e direção para os fiéis. Em suma, cada nome, isso é importante, expõe uma faceta do ser divino, como amor, justiça e eternidade. Por exemplo, irmãos, se a pessoa precisa de cura, por exemplo, ele é chamado Jeová Rafá. Se a pessoa precisa de provisão, ele é chamado de Jeová Jiré, o provedor. Então, cada nome aí revela uma faceta dele, como amor, justiça ou eternidade, não é mesmo? E aqui, ó, El Shaddai, Gênesis 1:1, apesar do plural, reafirma o monoteísmo, 6:4, e alude também à pluralidade divina, que nós já comentamos sobre isso. Outro nome é El Shaddai, lá em Gênesis 17:1, sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. El Shaddai, não é? Significa Deus em hebraico, por exemplo, El significa Deus, e em hebraico, e Shaddai, Todo-Poderoso, ou seja, Deus tem poder e suficiência para suprir e sustentar todas as coisas. Então, cada nome é uma qualidade, é uma faceta de Deus. El Shaddai, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Temos aí também Adonai. Adonai é um título hebraico para Deus que significa meu Senhor, derivado da raiz Adon, Senhor ou mestre, com o sufixo possessivo ai, meu, ou Adonai. Então, temos aí também uma outra colocação sobre Adonai. Temos Salmo 8:1, diz lá: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. E também temos aqui o tetragrama pessoal, YHWH, revelado como eu sou o que sou. Lá em Êxodo 3:14, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Trouxe um adendo sobre esse tetragrama aí. O nome de Deus revelado foi um tetragrama, aí o YHWH, composto por 4 consoantes, que literalmente significa eu sou quem eu sou. Esse nome identifica a autoexistência divina. Isto quer dizer que Yahvé, como costuma ser pronunciado o tetragrama, não depende de outros para existir. Os israelitas não estavam sendo proibidos de chamar Deus pelo nome. Tratava-se de uma orientação jurídica, isto é, o nome do Senhor não poderia ser usado para dar falso testemunho. No entanto, alguns rabinos levaram tão a sério esse mandamento que deixaram de pronunciar o tetragrama, de modo que atualmente não se sabe ao certo como esse deve ser pronunciado. Esse nome, tetragrama, né, o YHWH, quando identificado na leitura, costuma ser substituído por Adonai, termo hebraico que significa meu Senhor, ou tão somente Senhor. Com isso, como tem sido utilizado na tradução bíblica para o português, a proibição, portanto, não está no uso do nome, mas na sua utilização indevida. Ainda temos no próximo slide os nomes que revelam o Pai. Está aí, esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder de eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e majestade de Deus. Eu escrevi ainda, os nomes não são meros rótulos, mas sim descrições ricas da essência e das ações de Deus em resposta às necessidades humanas, que acabamos de comentar com 2 exemplos, e em cumprimento à sua aliança. Conhecer esses nomes é, na verdade, conhecer mais profundamente a Deus e a base para confiar nele. Salmo número 9 e verso 10. Ó Senhor, será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E olha o 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Pois bem, encerrando aqui, irmãos, o tópico 3º, os atributos e os nomes de Deus Pai expressam a sua natureza, a sua santidade,
também o amor e a autoridade, revelando quem ele, o Pai, é. Aleluia. E também como ele se relaciona com a sua criação. Encerramos aqui o tópico 3º e vamos então para a conclusão desta lição, a de número 2. Lembrando você que você tem um material de apoio para você poder fazer download e utilizar-se das definições de todo o conteúdo que está ali. Você tem a aula, não é, que você pode assistir através da nossa plataforma e também através do nosso canal no YouTube, porém o download do material exclusivamente através da plataforma. No início eu já orientei como que você faz para criar o seu perfil. Se tiver dificuldade, aí está o nosso WhatsApp pessoal, é só mandar uma mensagem que a gente manda uma orientação de como você faz para criar o perfil gratuitamente, para fazer download desse material da Escola Dominical também gratuito. Lembrando que se você é aluno do CETAD e você já estudou um módulo de Teologia Sistemática 2, que é esse que está aqui, ó, você tem neste módulo todo o comentário a respeito da Trindade, a respeito da teontologia, a doutrina de Deus o Pai, também da cristologia, da paracletologia, da pneumatologia, enfim, é um estudo bem abrangente a respeito da Trindade nesse módulo de Teologia Sistemática 2. Se você é aluno e tem esse módulo em mão, é só você lançar a mão também do conteúdo que está ali, que com certeza também acrescentará muito, porque dos comentários que nós temos aqui das lições, muita coisa foi tirada também deste módulo de Teologia Sistemática 2 do curso de Teologia do CETAD. Pastor Adovilson, a conclusão. Vamos lá, concluindo a lição de hoje para a glória de Deus. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna, João 17:3. Que essa verdade desperta em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. João 1:12 e Romanos capítulo 8, verso 15. Muito bem, concluída a lição de número 2, nós queremos já deixar aqui para você o convite para a lição de número 3. Vamos falar aqui a respeito do Pai que enviou o Filho na lição de número 3, você não pode perder. Nos ajude a divulgar, não é, estas aulas. Se você nos assiste através do canal no YouTube, é só você copiar o link dessa aula e compartilhar aí nas suas redes sociais, no seu status, não é, no WhatsApp, para que outros irmãos tomem conhecimento e também possam ser abençoados com esse conteúdo, se é que esse conteúdo acrescentou alguma coisa para ti. Se você quiser deixar o seu comentário, faça isso. Se você quiser curtir essa aula, faça isso também. E se você ficou com dúvida a respeito da exposição de qualquer um dos assuntos que aqui foram colocados, você pode escrever no comentário qual é a sua dúvida para que a gente possa encaminhar a resposta. Se preferir, pode mandar também no WhatsApp. Eu vou deixar o número novamente aqui para ti, para que você possa mandar uma mensagem e a gente estar respondendo para ti. Deus abençoe. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que o seu ministério também prospere, floresça e o nome de Jesus seja engrandecido para a glória do seu nome. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos professores e alunos e até a pré-aula de número 3, se Deus quiser. Um abraço a todos, Deus abençoe na paz do Senhor Jesus.